Bem-vindos ao espaço semanal das conversas dos Physiominds para expandir e melhorar o gênio que é em ti. Hoje iremos continuar com o tema de conversa que falámos num vídeo recente, o tema da comunicação, em que tivemos lá a conversa com o nosso amigo Paulo. O Paulo está aqui connosco hoje. No primeiro vídeo, para relembrar rapidamente aquilo que falámos sobre tipos de comportamento que as pessoas podem adotar. Percebemos que tipos de comportamento existem, percebemos como é que os podemos identificar na nossa consulta e também percebemos uma coisa muito importante no fim, que é nós temos de nos adaptar a esse tipo de comportamento que a pessoa tem para tentarmos, no final, criar uma empatia com o utente, uma relação com o utente e para que ele se consiga fidelizar ou para que ele consiga cumprir aquilo que a gente lhe pede na consulta e como trabalho de casa ou como outras coisas que a gente possa pedir na consulta. Foi isto que nós vimos no último vídeo, um pequeno resumo sobre o último vídeo. Hoje, o que é que irá ser o tema de hoje? O tema de hoje irá ser abordar de forma a que eu, como terapeuta, possa arranjar estratégias para ir ao encontro desse tipo de comportamento, para criar essa empatia que nós procuramos na nossa consulta. E, mais uma vez, para nos explicar como é que eu posso criar essas estratégias, temos aqui connosco o Paulo, que nos vai falar um bocadinho acerca disso. Então, estávamos a falar na última conversa dos padrões comportamentais. Certo. E nós estamos a falar em padrões comportamentais, não estamos a falar da pessoa. Correto. A pessoa tem um estilo que tende a ser um padrão, uma forma. Vamos já lembrar essas 4 formas, mas é muito importante este ponto que eu queria referir, que é: nós não estamos a julgar a pessoa, nem a classificar a pessoa. A pessoa apenas tem comportamentos que tendem a ser padrões, aquele tipo de comunicação que é o estilo dela. Não é? E atenção que isto não é completamente rígido, nós não temos um só estilo. Normalmente andamos ali a viajar entre 2 estilos comportamentais, mas às vezes pode dar-se o caso da pessoa vir com um contexto naquele dia que o faz estar fora. Por isso é que nós às vezes, quando estamos a conversar com alguém, diz assim: esta pessoa deve estar, hoje já está triste. Exato. Como é que nós sabemos que ela está triste? Nós não sabemos. O tipo de comportamento dela mudou. Exatamente. A única coisa que é visível é o comportamento. Nós não vemos emoções. As emoções são coisas bioquímicas. Claro. Não é? Portanto, a emoção é química. O que nós vemos é a consequência dessa emoção, certo, que são os comportamentos. Certo. Okay? Isto é muito importante. Porque nós vamos ligar-nos, aliás, a palavra empatia ou a palavra rapport, que foi como isto foi criado na altura, é a nossa capacidade de captar a atenção inconsciente da outra pessoa. Perfeito. Ok? É isso. E é este inconsciente que é o trigger. Exatamente. Não é? Porque quem for bom a comunicar consegue que este processo seja inconsciente. Um comunicador com menos prática tende a fazer muitas vezes tudo isto de uma forma consciente. Então dá nas vistas, não é? Parece que a pessoa está a ser falsa, há ali qualquer coisa. Exatamente. Está a forçar. Está a forçar, exatamente. Ou seja, aquilo que o nosso objetivo com esta conversa é fazer isto de uma forma que com a prática vai ser tão natural que ninguém se aperceba. Que nem sequer não há um botão, nem uma luz verde que diz: olha, já está com empatia. Não, isto vai ser natural. Claro. Ok? É por isso que há pessoas que são naturalmente simpáticas, não é? Exatamente. E que são naturalmente fixas. Toda a gente gosta delas. Okay? Eu lembro que nós acabamos a conversa com a sugestão... Só também Sim, desculpa, só também podemos até ter um tipo de comportamento diferente na nossa área profissional, claro, como em casa, em contextos diferentes, podemos apresentar um tipo de comportamento diferente também. Claro. Ok. É sempre, quando nós estamos a ter o comportamento, nós estamos a adaptar-nos a alguma coisa. Certo. E eu na conversa tinha dito que se nós estamos a ter um comportamento,
é porque, de alguma maneira, inconsciente, esse comportamento nos traz um ganho. Certo. Ok? E esse ganho, que vamos falar agora na conversa, tem a ver com necessidades psicológicas, ok? Fantástico. Que estão a ser cumpridas com o comportamento. Claro. A senhora da Queria conversa do obter outro uma dia, coisa. ela queria obter qualquer coisa. Certo. E isso que tu estás a dizer é fantástico. E quem estiver a pensar nisto com a nossa conversa, é por isso que nós temos tipos de comportamentos diferentes. Eu tenho um tipo de comportamento diferente em casa, porque quero obter uma coisa com a minha comunicação em casa, Sim. se calhar amor, carinho, com a minha Atenção, família, sim, atenção, e no trabalho tenho outro tipo de comportamento, Exatamente. porque quero obter outro tipo de coisa. Mas é. nós nem pensamos nisto no nosso dia, nós somos assim em casa e assim no trabalho, e nem nos apercebemos que queremos obter algo com isso. É uma coisa engraçada de pensarmos. Há muitas pessoas que dizem, eu vejo a pessoa pelo comportamento dela. Isso, de facto, é mesmo um tiro no pé, porque isso pressupunha que nós não tínhamos a capacidade de alterar o nosso comportamento. E é sinal de flexibilidade alterar o comportamento. Certo. Agora, aqui, a pessoa não tem que ser... Atenção a este pequeno detalhe, isto é mesmo linguística. A pessoa não tem que ser consistente. Ok. E muitas vezes diz, aquela pessoa é assim, depois é assado. Ela não tem que ser consistente, ela tem que ser congruente. Ok. E muitas vezes, para sermos congruentes, não somos consistentes. Ok. Isto é um tema que dava uma conversa. Ok. Ok? Ok. Porque há pessoas que, apesar de fazerem coisas diferentes, elas fazem com o mesmo objetivo, com a mesma intenção. Quer dizer que a pessoa está a ser congruente. Ok, mas não está a ser consistente. Não está a ser consistente. Porque está Por a falar exemplo, de forma há diferente. Muitas pessoas ligadas ao bem-estar e a querer mudar o seu corpo, por exemplo. Muitas vezes o foco pode ser, por exemplo, a alimentação, e outras vezes o foco pode ser o ginásio, pode ser a parte mais de preparação física. Ela está a fazer coisas diferentes. No entanto, está a ser congruente. Porque ela definiu, eu vou melhorar, por exemplo, o meu estado físico. Claro. Ok? Só que pode focar-se em coisas diferentes. Bom, então, para relembrar, para não nos perdermos na... Mas perfeita analogia, fantástico. Eu acho que as pessoas conseguiram perceber a nossa... Aliás, vocês próprios, terapeutas, às vezes, para o mesmo tipo de patologia, podem experimentar coisas diferentes. Claro. Não é? Não tem que fazer a mesma coisa. Claro. Ou seja, até... Nem fazemos, nem fazemos. Mas há terapeutas que se calhar são muito chapa assim. Seguem Estão sempre habituados a mesma fazer coisa. aquilo. Esses são muito consistentes, mas provavelmente não estão a ser congruentes, porque não Como é que eu vou tratar patologias diferentes sempre com, com o mesmo método? Com a mesma coisa. Se calhar não faz sentido. Se calhar não faz sentido. Se calhar não faz sentido. Ou se calhar até faz. Exatamente. Isto são propostas. Então, lembram-se que havia aquela pessoa que quer controlar o resultado, que é muito diretiva, muito prática, que a partir de agora vamos dizer que é o vermelho. Ok. Portanto, o vermelho é aquela pessoa que vai tentar dominar a minha consulta. paciente. É a minha paciente. Exato, a tua história. São pessoas mais duras a falar, mais diretivas a falar, não gostam de muitas explicações complexas, querem curto e grosso, Ok. direto ao assunto. Olha, quanto tempo isto vai demorar? Quantas sessões eu tenho que vir aqui? Claro. Ok? E nós... Não é propriamente saber o que é que tu estás a fazer, Ou o que é que vais fazer. Eu vou obter isto como? Ok. Portanto, são pessoas que vão diretas ao resultado. São os vermelhos. Depois tínhamos os azuis, que são muito parecidos com os vermelhos na forma fria, pouco emocional, portanto são mais mentais. Só que o azul preocupa-se muito com o processo. O azul não quer controlar o terapeuta. O azul quer apenas entender o que é que está a ser feito. Se ele entender o que está a ser feito, vai confiar. Ele vai confiar. Depois vamos ver porquê. Não é? Qual é o ganho disso? Portanto, são pessoas normalmente muito ponderadas, que se calhar até já foram à internet ler, pesquisar sobre aquilo que podem vir a mas fazer. Mas tendem a não interferir. Okay. Só fazem perguntas. Depois eu vou explicar o que é que vocês terapeutas, como é muito fácil ter as pessoas na mão. É mesmo um pequenino truque só. Portanto, já temos os dois
que são os dois mais mentais, digamos, mais ligados ao resultado. Depois existem os outros dois, que é o verde e o amarelo. Lembram-se que o verde era aquele que tinha a tendência a não falar nada sobre a terapia, se calhar nem fala do problema, não é? Ele tem um problema, vocês começam-lhes a fazer perguntas sobre o problema, certo. E ele começa a falar do problema, mas de repente diz assim, sabe uma coisa, isto é tão chato, o meu marido está-me sempre a falar disto e tem que me ajudar e eu já não subo as escadas sozinha. Ou seja, em vez de começar a falar especificamente da pergunta que tu te estás a fazer, Começa a falar de outras coisas. Começa a juntar coisas mais ligadas à vida, ao sentido que aquilo tem, à perturbação que aquilo causa na relação com os familiares. Okay. Ou seja, são pessoas que são muito ligadas à relação. E depois da terapia começar, o terapeuta está completamente a fazer o que tem que fazer e essa pessoa está a falar de outra coisa qualquer, claro. Não é? Mas tudo muito fofinho. A partir do momento que esta pessoa se liga ao terapeuta, praticamente é um amigo para a vida. Exatamente. São aqueles que têm menos risco de nos abandonar. Ok. Portanto, perfeito. são os verdes. O laranja são os mais divertidos. Okay. São aqueles que ficam malucos se a gente lhe disser, olha, vou fazer aqui uma coisa super inovadora, uma técnica. Por exemplo, eu estou-me a lembrar em alguns acompanhamentos que eu fiz de coaching a terapeutas, com uma pessoa, por exemplo, que quando ele disse que lhe ia espetar as agulhas, que ia fazer acupuntura, a pessoa ficou maluca, ficou toda divertida. Ei, mas isso dói, isso é... Ele, não dói nada. Ei, que fixe, eu já vi isso na televisão. Então começam a falar da coisa em si, mas de uma forma divertida. Parece que aquilo é... Ou se vê algo que nunca lhe foi feito, é a primeira pessoa a dizer, mas você nunca me fez isto. E começa a divertir-se. Ou seja, são muito pouco ligados à parte técnica, são ligadas àquilo que é diferente. Ok? Bom, agora que nós já lembrarmos os 4 e que agora temos os nomes, e os nomes são as cores. Ok? Bom, perfeito. Então, o pressuposto qual é? Se eu tenho um comportamento, é porque eu ganho alguma coisa com isso. Ok? Então, se nós agora vamos pensar no padrão comportamental vermelho. Ok? Aliás, eu até vou explicar isto de outra forma. Vamos fazer assim aqui uma metáfora. Vamos imaginar que eu peço a uma pessoa para fazer uma caipirinha. Eu digo-lhe assim, olha, faz a melhor caipirinha do mundo. E essa pessoa diz assim, ok, a melhor caipirinha do mundo tem álcool, neste caso a cachaça e o gelo, tem o açúcar e a lima. E ela faz a caipirinha, os ingredientes são os mesmos. São estes 4. Se eu pedir a outra pessoa para fazer uma caipirinha, ela vai usar exatamente os mesmos 4 ingredientes. O que é que muda de uma caipirinha para outra? É a percentagem de cada um mete em cada ingrediente. Ok? Uma pessoa que gosta de uma caipirinha menos alcoólica e mais amarga, ou mais açucarada, mais doce e mais alcoólica, a única coisa que tem que fazer é alterar ligeiramente a receita. Mas os ingredientes estão lá. Certo. Pronto, nos comportamentos é exatamente a mesma coisa. Os ingredientes vão ser os mesmos. Do vermelho, do verde. O vermelho, o verde, o amarelo, o laranja e o azul, eles vão usar os 4 ingredientes, são os mesmos. O que vão colocar é a percentagem desse ingrediente diferente. Fantástico. Quais são os ingredientes? Ou seja, é isto que nós, que os terapeutas, vão utilizar para criar a tal ligação. Então, quais são os ingredientes? Primeiro ingrediente, resultado. Ou seja, eu tenho um determinado comportamento, um determinado padrão comportamental, que pode ser querer atingir resultados muito rápidos. Por exemplo, a pessoa tende quase a querer dominar o terapeuta para chegar ao resultado. Porquê? Porque o foco é fazer rápido. Mas isso tem que dar resultado, vamos fazer isso. Essa pessoa até tem vantagens. Tem a vantagem de, por exemplo, se ela acreditar que aquilo vai funcionar, ela vai colaborar. Mas se não acreditar, ou se houver ali qualquer coisa que não foi como ela estava à espera, vai criar resistências. Claro. Ok?
Portanto, o ingrediente, resultado ou resultado rápido. Segundo ingrediente, que é utilizado por uma das cores também, que é o azul, é ingrediente, certeza e segurança. O foco está no processo, está no método. Essa pessoa quer saber o que é que tu estás a fazer. Ok. Ela quer ter a certeza que está a compreender. E se ela compreender, ela vai se sentir mais segura. Logo, vai colaborar, vai se entregar. Ok? Dois ingredientes. Terceiro ingrediente, que é o ingrediente dos verdes. O que o verde quer é conexão, é sentir que tem ali, não é um terapeuta, é um amigo, é uma pessoa que está a ajudar à vida dela, Claro. está-lhe a criar bem-estar. Lá está, por isso é que é ligado à emoção. É ligado à emoção. Ok? Quarto ingrediente, que é o ingrediente dos laranjas amarelos, é o ingrediente diversidade, variedade. Fazer cenas esquisitas, diferentes, utilizar técnicas que tenham ferramentas. Olha, por exemplo, o martelinho, não é? Aquele martelo para ajudar a descomprimir suturas, por exemplo, criar vibração. Exatamente. Essa pessoa provavelmente vai achar super divertido estarem-lhe a martelar na cabeça. Claro. Ok? Ou seja, ela quer fazer coisas diferentes. Porque é uma coisa diferente. Exatamente. Então, por exemplo, para essas pessoas, se a terapia for sempre igual todas as vezes que ela vai fazer o tratamento, aquilo ela começa a dizer, isto não está a dar resultado. Claro. Porquê? Porque não vê coisas diferentes. Ou seja, Claro. é tudo monótono. Ok. Portanto, se estes são os 4 ingredientes, resultados, método, ligação ao terapeuta e diversidade, se estes são os 4 ingredientes, o que é que o terapeuta, o que é que o terapeuta terá que fazer para criar ligação inconsciente, para chamar a atenção inconsciente do paciente? É dar-lhe o que ele está a pedir. Claro. Se ele tem um determinado comportamento, qual era a tua história? Tinha uma pessoa que tinha um comportamento mais vermelho. Mais vermelho, ou seja, ela estava a querer resultados. E a dominar a consulta. Ok, então eu vou ter que lhe dar isso. Claro. Só que, das duas uma, ou dou isso de uma forma sem técnica, digamos assim, ela diz uma coisa e eu faço, isso seria totó. Foi o que eu fiz. Na altura ficaste tão confuso que acabaste por seguir o pace dessa pessoa. Não, nós temos é que lhe dar isso, quer dizer que ela está a pedir o quê? Então o que é que estas pessoas estão a pedir? Ela está a pedir resultados, mas ela ao pedir resultado, ela está a pedir atenção, está a pedir importância, significância, reconhecimento. Então eu posso estar a fazer o que quero, mas estar a dizer, olha, tal como me disse, está a ver, estamos a fazer isto, isto e isto. A pessoa, no fundo, não percebe o que tu estás a fazer, senão ela era terapeuta, mas não é. Não é? Portanto, o que é que eu vou dar aos vermelhos? Aos vermelhos eu vou-lhes dar atenção. Vou-lhes falar no resultado, o número de vezes que a pessoa tem que vir cá, o que é que vai acontecer. Ou seja, tenho que lhe estar sempre a dar uma perspectiva do que é que vai acontecer. Claro. Ela vive no futuro. Okay. Ela não vive no presente. Ela quer, sempre que vocês falarem vai acontecer isto, agora vou fazer isto, olha, estou-lhe a fazer esta técnica para depois fazer aquela. Mas é sempre falar, pensar dar um salto. Estou a fazer isto para atingir aquilo. Na verdade, tu nem sequer estás a explicar o caminho. Estás a dizer, eu estou a fazer isto porque vamos chegar ali. Exato. Ok? Ou seja, se eu estiver a dar esta pessoa, a pessoa sente que eu lhe estou a dar atenção. Não é? Que estou a reconhecer, estou a fazer isto por si. Ok? Então essa pessoa inconscientemente vai dizer assim, pá, estou a sentir empatia por esta pessoa. Inconscientemente estou a sentir empatia porque o foco dela está em mim. Imaginem um terapeuta que com uma pessoa vermelha estava o tempo todo calado. A fazer o seu tratamento, porque há terapeutas que não falam. Ok? Curiosamente, há terapeutas que não falam e se a pessoa for uma pessoa que não... Se o paciente for um paciente que não abre a boca, o terapeuta também deve respeitar isso. Claro. Ou seja, o terapeuta deve fazer aquilo que o paciente está a fazer ou a propor. No fundo, deve espelhar o comportamento, mas sempre com uma intenção profissional, obviamente, não é? Claro.
Portanto, para os vermelhos. Eu começo pelos vermelhos, porque os vermelhos são os mais difíceis. São aqueles que, se não gostarem de ti, nunca mais lá põem os pés. E se não estiverem convencidos do ponto B, do resultado, eles, se tiverem que fazer coisas em casa, por exemplo, exercícios, por exemplo, ou alguma coisa que tu tenhas prescrito para essa Só vão pessoa, fazer se realmente virem exatamente. que aquilo que tu disseste fez sentido e vão Exatamente. chegar lá. Se estiverem convencidos que aquele ponto B é viável, Claro. senão não fazem e não põem mais os pés e nem te avisam. É aquele tipo de cliente que desaparece. E numa primeira consulta, a primeira consulta como paciente vermelho Sim. é extremamente importante Muito para, importante. para criar logo Muito essa, importante. essa empatia, essa ligação para que ele continue a acreditar Sim, nos tratamentos sim. e que não fuja. Curiosamente, a primeira consulta é importante para todos e no vermelho nós devemos deixá-lo falar. Mesmo que essa pessoa esteja a dar informação que não é correta, por exemplo, ou utilizando termos que não são corretos, nunca se corrige essas pessoas. Ok? Ela diz um termo, se eu a corrigisse, no fundo estava-lhe a tirar reconhecimento. Eu não vou fazer isso. Eu tomo os meus apontamentos e valido. Ok. É importante validar tudo que a pessoa diz. Olha, obrigado por me estar a dizer isso. Isso é importante, sabe? Mesmo que não seja. Ok? Mas ao fazeres isso, ela vai se sentir importante. Ok? Os vermelhos, como são muito dominantes, são as pessoas que normalmente, nas áreas comerciais é igual. Aqueles nossos clientes que são mais difíceis, que querem controlar eles, são eles que querem dizer, opá, eu é que vou decidir. Nós devemos fazer com que eles sintam que pensem que estão a fazer isso. Ok? Porque depois, na realidade, a técnica quem a faz sou eu. Não é? E ele pode pensar que eu estou a fazer aquilo que ele disse. Claro. Okay? Porquê é que isto não é manipular? Agora, isso é importante. É importante agora podiam perguntar. Eu estava a pensar exatamente nisso. Na comunicação é muito importante distinguir entre influência e manipulação. Aquilo que nós queremos é influenciar. Porquê é que não é manipular? Porque eu estou a ser congruente com a minha intenção. A minha intenção é tratar aquele cliente da melhor maneira possível para atingir o resultado. Portanto, eu vou influenciá-lo, às vezes fazendo isto, não é? Ele está a pedir graxa, eu dou-lhe graxa, eu dou-lhe o que ele quer, mas isso eu estou a influenciá-lo a que ele fique mais fidelizado. Não é manipular. A que goste mais de nós e aceite melhor aquilo que a gente está a fazer. Exatamente. E aliás, nós profissionais de saúde e na área da fisioterapia sabemos que isso, o cliente acreditar no trabalho do terapeuta, já é uma vantagem terapêutica. Sim. Está demonstrado em artigo que se o paciente se fidelizar ou criar empatia com o terapeuta, já parte com uma vantagem, ou seja, já se sente melhor por criar essa ligação com o terapeuta. Sem dúvida. Ou seja, eu estou a ser congruente com a intenção. Exatamente. Isso é que é importante e isso faz-nos sentir que estamos mesmo a ajudar a pessoa que temos à frente. Claro. Que é sempre o nosso objetivo. Sim. Nós estamos a fazer isto, que é importante que vocês estejam bem cientes disso, e o Paulo explicou isso muito bem agora, que nós estamos a fazer isto com uma intenção de obter um resultado positivo, ou seja, que o nosso paciente fique melhor no final da consulta. E se ele criar essa ligação connosco, vai ser uma vantagem para nós e para ele, para o resultado final, que é para ele ficar melhor. Desculpe. Era só para que isto ficasse bem claro, porque senão às vezes as pessoas podem interpretar, então, quer dizer, eu parece que estou aqui, olha, este gosta disto, eu vou falar desta forma, e não é isso que a gente pretende fazer. Claro. É e não é. A intenção é diferente. Força. Então agora vou passar para o azul. Certo. O azul também quer atingir resultados. Qual é a diferença entre o azul e o vermelho? Enquanto que o vermelho está focado só no ponto de chegada, o azul está muito preocupado com o caminho até ao ponto de chegada. Que tem de percorrer. Ambos têm uma estratégia, ambos são do lado mental, só que enquanto que o vermelho é muito, muito prático, o azul não é nada prático. O azul, se estiver convencido que tem que fazer 20 sessões, ele faz as 20 sessões. Desde que ele entenda que há uma lógica por trás dessa necessidade. Por exemplo, o azul, como são muito disciplinados, estas pessoas que são
ligadas ao processo, ligadas ao Certo. plano, elas têm tendência a ser mais disciplinadas. Certo. Então, se for preciso fazer exercícios em casa, ele vai fazer, mas vai fazer aquilo rigorosamente como foi combinado. E vai-te dar feedback, Certo. ok? E que feedback pode ser extremamente importante. Claro. Pode dar pistas. Portanto, os azuis são aquelas pessoas que vão ter uma linguagem muito mais técnica. Por exemplo, na primeira consulta, que há pouco falaste, que é mesmo muito importante, eu faço a pergunta, enquanto que o vermelho vai atirar logo uma resposta muito Direta. curta e grossa, até vai omitir provavelmente coisas. Olha, até pode omitir coisas importantes. Porquê? Porque ele pode não estar interessado, porque ia perder conhecimento, por exemplo, em dizer que estava a jogar futebol com os amigos e que se magoou. Ele não vai dizer, pá, eu ia a correr e magoei, ou a minha barriga pesada, ele não vai dizer isso. Então, provavelmente, não te vai contar a história toda. Engraçado que o Dr. House, não sei se vocês se lembram dessa série, era uma série que dava Sim. nesses canais, que era aquele médico muito maluco que ele dizia everybody lies, não é? Todos os pacientes mentem. A gente não sabe qual é a mentira que eles estão a contar. É verdade. Portanto, o vermelho tem tendência a ser subversivo. E às vezes até porque pode pensar que aquela coisa nem tem nada a ver com a história que se está a passar aqui. Ou desde que lhe tire, que o deixe numa situação de mais embaraço. Porque isso também já me aconteceu, ter vermelhos que eu faço perguntas sobre uma determinada coisa e eles tentam rapidamente fugir dessa pergunta. Sim, acontece, como quem diz, não quero contar a história. Exatamente. Pronto, se nós sentirmos isso, se o terapeuta sente isso, deve respeitar isso. Não vai escarafunchar aquilo que o cliente não quer contar. Claro. Era uma forma de quebrar a relação. Claro. No azul vai acontecer exatamente o contrário. Eu faço-lhe a pergunta e o azul vai dar muitos detalhes. É aquela pessoa que quer os detalhes, Claro. que vai... E que é curioso porque eu aqui vou fazer uma confissão. Aqui os azuis é o que eu conheço melhor. Porque eu lembro muito bem quando estava a fazer as primeiras terapias contigo, em que eu estava-te a pedir, explica-me o que estás a fazer. Claro. Não é? E é engraçado que quando eu sei, mesmo que eu não entenda, reparem, eu não tenho que entender como é que é o músculo e não sei o quê, porque eu não sei isso. Mas só o facto de eu sentir que tu me estás a explicar, eu estou a ganhar o quê? Certeza e segurança. Que é Portanto, a necessidade do azul. Ok? Portanto, a necessidade do vermelho é resultados. A necessidade do azul é ter a certeza e a segurança. Okay. A certeza e a segurança. Se eu sentir que a outra pessoa me está a explicar, o terapeuta está-me a explicar tudo, está-me a dizer como é que isto se liga, o gajo deve saber disto. Claro. Então, imediatamente, eu começo a confiar. E cada vez vou necessitar de fazer menos perguntas, começo-me a entregar e, ao longo do tempo, passo a ser mais normal, digamos assim. Ok. Mas no início podes ser mesmo freaky nisto. É verdade. Mas também o azul pode voltar a ser mais normal porque, digo eu, porque o terapeuta, estou a falar aí, o terapeuta já conhece o paciente e já explica antes dele perguntar, já sabe que tem de... Ora, disseste agora uma coisa importantíssima. Nós damos, depois de percebermos isto, o terapeuta começa a dar antes do cliente pedir. É isso. Ok? Então, olha, vamos imaginar que eu posso descobrir, quem tem muita prática, por exemplo, quando eu faço sessões de coaching nas lojas, eu ensino os lojistas a perceber qual é a cor do cliente quando ele está a entrar na porta. Porque a forma como entram dentro da loja, se vão diretamente a uma peça qualquer, ou se pegam na peça e começam a ler, por exemplo, a etiqueta, com muito detalhe, estão ali muito tempo a ler a etiqueta. Isso diz-me logo se a pessoa é muito ligada à informação ou é mais ligada a coisas práticas. Okay. Então, na terapia é igual. Se vê que o cliente entra a matar, entra logo muito direto ao assunto. Nós já sabemos. Já sabemos. Então eu já vou começar a dar-lhe aquilo que ele quer. Aquilo que ele está a pedir. Ele está a pedir provavelmente atenção, reconhecimento, não é? Importância. Então eu dou-lhe. Como é que eu posso dar? Por exemplo, dizendo, olha, a informação que o senhor acabou de me dizer é mesmo importante. Okay. Estás a ver o impacto desta frase?
Ele sente-se Ele sente que, opá, ele que está a ter... está a controlar. Exatamente. Não é? Exatamente. Ou dizer, olha, a sessão que fez o senhor ou a senhora foi impecável, ajudou-me mesmo. O facto de ter estado a colaborar, olha, obrigado por ter colaborado, porque isto vai fazer com que a terapia corra muito bem. Olha, na próxima semana vai ser espetacular, porque já vi que se adapta muito bem a isto. Okay. Eu estou a dar aquilo que ele me está a pedir. Só que como é que ele pede? Pede através do comportamento. Okay. Então, essa senhora estava a pedir atenção, a senhora da tua famosa história, ela estava a pedir-te importância, ela estava a querer dominar. Portanto, em vez de teres ficado calado, o que é que tu lhe podias ter feito? Elogiar, dizer, olha, é incrível, está-me a dar detalhes importantíssimos. Claro. Obrigado por tudo que me está a dizer. Como tu lhe estavas a dar aquilo que ela te estava a pedir, a tendência é que ela baixasse esse nível comportamental. Fantástico, é okay? isso mesmo. No azul, o azul começa, como eu comecei, a querer saber tudo, começamos a atacar, mesmo não entendendo nada da explicação, mas o que é que tu me estavas a dar? Estavas-me a dar. O facto de me estares a explicar com tanto detalhe, na minha cabeça ele sabe o que está a fazer. Certo. Eu acho que isto é natural com todos, não é? Mais que sim. Não é? Quando nós vamos comprar um eletrodoméstico, vamos imaginar, vamos a estas lojas grandes dos hipermercados, eu peço uma máquina e ele começa-me a ler a etiqueta. A etiqueta eu também sei ler. Claro. Agora, se ele me faz perguntas, olha, que tipo de energia é que quer? Destes que poupam mais energia ou gastam mais energia. Para si era importante ter, por exemplo, diferenças de temperatura daqui para ali. Nós começamos a ver que aquela pessoa Exatamente. percebe. Ou num televisor a pessoa começa a dizer, olha, nós temos estas diferentes, ainda por cima agora há televisores super complexos, não é? Claro. O vendedor começa a dar informação que eu digo assim, ele percebe disto. Basta eu sendo azul, basta eu pensar, ele percebe disto, imediatamente começo a ser menos chato. Ok. Porquê? Porque estou cada vez mais a entregar-me. Claro. É okay? isso. Começas a ceder, exatamente. baixas as armas e começas Exatamente, que foi o que aconteceu connosco. Eu no início queria saber muita coisa, a partir daí eu já tenho muita confiança e digo, pronto, ok, faz aquilo que tiveres que fazer. Já não tenho tanta necessidade de me ligar. Ok? Portanto, estes dois comportamentos são os dois mentais. Um exige muita atenção em termos pessoais e o outro exige muita atenção em termos técnicos. Certo. O que a pessoa me está a pedir é explique-me tudo o que está a fazer. Se conseguir fazê-lo, o meu inconsciente vai dizer este tipo sabe. O outro eu estou a elogiá-lo e ele está a dizer o inconsciente dele. Ele está-me a dar importância. Ok. Perfeito. Portanto, os dois ingredientes, se fosse a caipirinha, já tínhamos aqui os dois ingredientes. Ok, Paulo, obrigado pela tua explicação sobre estes dois tipos de comportamento, ou sobre estes dois padrões de comportamento, ou seja, os dois comportamentos mentais, a pessoa que quer rapidamente saber qual é o fim e como é que tem de chegar lá, e a pessoa que quer saber o caminho que tem de percorrer para chegar lá, ou seja, o vermelho e o azul. Vamos terminar por aqui a conversa de hoje, porque já demos bastante informação aos colegas que nos estão a ouvir em casa. Iremos continuar com uma segunda parte do vídeo na próxima semana, onde iremos apresentar os outros dois padrões de comportamento, os dois padrões mais emocionais. Deixámos-te como uma sugestão, deixámos-te como uma tarefa para tu praticar. Pode ser em casa, com a tua família, ou pode ser também no teu local de trabalho, no teu gabinete, com os teus pacientes, que tentes perceber quais é que são os teus pacientes que são mais mentais, ok? E tu já consegues identificar se estás perante um vermelho, ok? Ou se estás perante um azul, e que comeces a identificar esse tipo de pacientes e que tentes entrar ou criar uma ligação com eles com estas ferramentas que a gente te deu hoje, ou seja, percebas que estás perante um azul e que será que eu estou a ir ao encontro daquilo que este paciente me está a pedir? Será que eu lhe estou a explicar o caminho que ele tem de percorrer para ficar bom? Ou será que eu não estou a fazer isso? E a mesma coisa com um paciente que mostra um padrão de comportamento mais
direcionado para o vermelho? Será que eu estou a dizer-lhe como é que ele tem de chegar lá e estou a valorizá-lo e estou-lhe a dar importância, ou será que eu não estou a fazer isso? Será que eu não estar a fazer isso está a influenciar o meu resultado? Deixamos-te esta tarefa para tu fazeres em casa ou com os teus pacientes e depois deixa alguns comentários para dizeres a tua opinião sobre estes tipos de comportamento ou estes padrões de comportamento e se estás a obter resultados em praticar ou em veres as coisas desta forma. E mais uma vez, só para finalizar, relembro que a comunicação na nossa área na fisioterapia é uma ferramenta muito importante. Assim como eu dominar uma técnica de tratamento de terapia manual, de exercício, uma técnica de tratamento neurológica ou uma técnica de tratamento cardiorrespiratória, na minha opinião, ou melhor, na opinião dos Physiominds, é importante nós dominarmos a comunicação e vemos a comunicação como uma ferramenta importante do nosso trabalho. Ok? Até para a semana e passa no nosso Instagram, no nosso Facebook, deixa os teus comentários e sugestões para próximos vídeos e continuamos aqui para expandir o gênio que há em ti.